Você já deve ter percebido o quanto nós valorizamos, mas é claro que valorizamos de uma forma inconsciente. E, no entanto, valorizamos e valorizamos muito a questão da liberdade. Nós precisamos de liberdade. E nós fazemos tudo para alcançar cada vez uma liberdade maior. Tudo que nós queremos na vida é espaço. Hoje eu quero tocar com você aqui em algo muito importante dentro desse contexto dessas falas. A beleza desse encontro com a liberdade. E aqui eu uso a expressão liberdade não no sentido como a política faz uso dela, ou a filosofia, ou a própria religião organizada faz uso dela, ou como em geral nós usamos quando particularizamos a questão da liberdade. A liberdade, para a maioria das pessoas, nessa particular vida presente em nós, é a liberdade para fazer o que se deseja fazer. Para fazer ou pensar ou obter ou alcançar ou se livrar daquilo que não quer mais ou alcançar aquilo que quer. Então, para nós, liberdade é o poder da ação livre, de fazer, resolver, descartar. Aqui nós estamos usando a palavra liberdade de uma outra forma. Existem algumas expressões que delas fazemos uso aqui no canal, mas de uma forma muito específica. Essa questão, por exemplo, da liberdade é no sentido desse espaço, simplesmente desse espaço, o conforto desse espaço, que procuramos, por exemplo, quando vamos alugar uma casa ou comprar um imóvel. A primeira coisa que nós tomamos ciência ali, e agora, como foi colocado logo a princípio, de uma forma até inconsciente fazemos isso, é a presença do espaço. Nós logo notamos se tem um quintal, se tem uma sala ampla, um quarto grande, se o espaço é arejado. É sempre a noção de espaço. A busca da liberdade é porque queremos espaço. Quando você viaja para um lugar espaçoso. Você não viaja para ficar num lugar apertadinho, estreito. Você sempre procura um lugar onde você possa se sentir confortável, e conforto requer espaço. Aqui, vamos ver algo com vocês. Por que é que nós procuramos, por detrás dessa assim chamada liberdade, o que nós, na verdade, procuramos de uma forma inconsciente é o espaço? Por que será que fazemos isso? Acabamos de colocar, porque o espaço nos traz conforto, mas é algo muito maior do que isso. Esse espaço nos remete a algo além da limitação, além da condição de confinamento, de restrição, de aperto, de
compressão. Veja, há o espaço físico, que é o espaço que nós buscamos, mas há um outro espaço que nós profundamente anelamos, mas que, como o espaço físico, também nós não temos a menor ciência de que desejamos esse espaço. É o espaço interno. Por que é que você fica confortável à beira de uma praia, ou no alto de uma montanha, ou numa floresta fazendo trilha? Porque nesse momento, um espaço interno, além desse espaço externo confortável, além do conforto físico, desse espaço em liberdade que temos em uma montanha, numa praia, ou numa sala, ou num salão arejado, há internamente a presença de um espaço. Porque nesse momento, caminhando, ou no alto de uma montanha, ou assentado ali na praia, uma quietude está presente. E essa quietude é exatamente a ausência de ocupação psicológica. Quando você olha para um espaço e ele está ocupado, você não o vê. Você entra em um salão e ele está cheio de móveis. Ele está ocupado. Ele ocupado, você não tem noção de espaço. Você não vê o espaço, você vê os móveis. Tiramos os móveis e você fica com o espaço. Você vê o espaço. Veja que coisa importante estamos colocando aqui para você nessa fala. A busca pela felicidade, a busca pelo amor, pela paz, pela completude, pela satisfação, pela realização, é a busca pela liberdade. E essa busca é a busca por esse espaço. Então nós temos o espaço externo e também temos o espaço interno. Se eu pudesse colocar aqui para você em palavras, isso de fato é impossível. A beleza desse encontro com a verdade divina, que alguns chamam de iluminação espiritual, é a constatação de um encontro com o ilimitado espaço de sua natureza divina. Nesse espaço está presente o amor, a felicidade, a paz, a completude de ser. Isso é felicidade. Aqui nós estamos com você dentro de um convite para descobrirmos uma aproximação desse espaço. O espaço externo é aquilo que nós procuramos lá fora. Esse espaço interno do qual estamos falando aqui é algo que se constata aqui dentro, em nossa mente e em nosso coração. Quando nós aprendemos como obter esse espaço. E aqui a palavra obter, compreenda, não é algo que você conquista, que você realiza ou compra. É algo que você constata. Quando se aproxima de si mesmo, de verdade. Descobrir o que é esse mim. Tomar ciência desse mim. É ver a revelação de um espaço novo,
de indescritível beleza se revelando. Então, aqui, quando colocamos para você a beleza do encontro com o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, e a beleza desse encontro com a meditação, estamos tratando exatamente disso com você. Dizendo para você que a meditação é aquilo que está presente no autoconhecimento. Quando há autoconhecimento, nós temos a presença da meditação. E o que é exatamente a meditação? A meditação é o esvaziamento desse conteúdo, é o liberar todo esse conteúdo, é a retirada desses móveis, desse espaço. Veja, o espaço está presente, mas os móveis também estão. Então, o que é a aproximação da meditação? É o esvaziamento desse conteúdo, é a retirada desses móveis, é a tomada da ciência desse espaço. Você sabe que nós temos dois tipos de espaço. Quando você vê, por exemplo, uma árvore, há um espaço em volta da árvore. É um espaço circunscrito à árvore. Então, nós temos a árvore como centro e temos a periferia como sendo o espaço em torno da árvore. Se você vê uma mesa no meio de uma sala, há um espaço em volta da mesa e ela é o centro desse espaço, como aquela árvore é o centro do seu próprio espaço ao seu derredor. Então, ao redor da árvore há um espaço, ao redor da mesa temos um espaço. A nossa vida, centrada no eu, também tem um espaço. É nesse espaço que está acontecendo todo tipo de confusão em nossas vidas. Quando a pessoa se queixa de ansiedade, de depressão, de medo, de tédio, solidão, raiva, culpa, remorso, arrependimento. Veja, são inúmeras as expressões dentro desse circunscrito espaço do eu de aflições presentes. Então, tudo isso descreve toda essa mobília nesse espaço. Em torno deste centro, que é o eu. A nossa vida, a vida do ego, a vida da pessoa, é uma vida em autocentramento. Sua relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família. Sua relação com a vida é a partir da ideia de alguém presente. Dentro dessa experiência do viver, e nesse viver há o existir de alguém que tem um espaço. Aqui estamos dizendo a você algumas coisas, explorando isso, averiguando isso, investigando isso com você. Por exemplo, estamos percebendo juntos aqui que enquanto houver esse centro envolvido com suas particulares experiências, haverá limitação, não haverá espaço. Ou todo espaço será o espaço limitado por esse centro. Isso é ausência da liberdade. Algumas pessoas perguntam o que é moksha. Há uma expressão indiana para a liberdade.
no sentido que colocamos aqui dentro do canal. O que é moksha? É a liberação, nesse sentido? A presença de um espaço sem o centro? Então, nós temos dois tipos de espaço: o espaço com o centro, que acabamos de colocar, e temos um espaço sem o centro. Um ilimitado espaço. Não tem paredes em volta dele, como num salão, ou num grande quarto ou sala, e não tem um centro no meio desse espaço, como uma mesa ou uma cadeira. É um espaço sem centro. Esse espaço se revela quando Deus se revela. E essa é a natureza do seu ser. É a natureza da verdade sobre você. Talvez você diga, isso não faz o menor sentido. Aí eu te pergunto, realmente não faz? Olhe para si mesmo e irá perceber o anseio, o anelo por quietude, por silêncio, por amor, felicidade, completude e liberdade. Isso está presente porque a natureza de Deus, a natureza da verdade, é a verdade desse espaço. E isso está presente naquilo que é você. Quando esta mente condicionada, quando esse modelo desse centro que tem um espaço muito limitado à sua volta, eu me refiro ao ego, quando isso não está presente. Então, isso é o despertar espiritual. Isso é a realização de Deus. O contato com a verdade do seu ser é moksha, a liberação nessa vida. Contato com o seu ser é a verdade da não dualidade. É o assunto principal aqui no canal. A liberação nesta vida. Advaita. Alguns chamam de o despertar da consciência, iluminação espiritual. O que é você em seu ser? Livre do tempo psicológico, livre do modelo de existir como alguém em torno do qual a vida parece estar acontecendo. Essa vida que parece estar acontecendo é a vida desse centro ilusório, onde há uma falsa leitura da realidade, uma falsa interpretação da vida, um equívoco de ajustamento àquilo que parece estar acontecendo. Para essa particular pessoa que parece existir. Aqui a nossa visão da realidade é a visão desse espaço. Sem esse espaço, aqui na vida, não há qualquer visão de realidade. Tudo que você pode ver a partir desse centro é a visão de um observador. Enquanto houver esse observador, tudo que ele estará vendo dentro dele, nele próprio. Será uma projeção dele mesmo. Se há um reconhecimento, é porque a referência está presente. Então, há esse elemento que vê a partir de um reconhecimento. Aquilo que está sendo visto e aquele que vê não são dois fenômenos.
Acompanhe com calma isso. Quando você está triste, a tristeza não é algo que se separa daquilo que é você. Quando você está alegre, a alegria não é algo que se separa daquilo que é você. Quando você está preocupado, isso não se separa daquilo que é você. Então, estamos dizendo que o observador, ou seja, esse elemento que vê a tristeza, não pode estar vendo a tristeza lá fora, só pode estar vendo a tristeza em si mesmo. Então, o triste é a tristeza. Quando a preocupação está presente, você não vê a preocupação lá fora, você vê a preocupação dentro de você. E, no entanto, nós temos a ilusão de que tem você e a preocupação, assim como tem você e a tristeza. Assim como tem a alegria lá e alguém alegre aqui. Não existe tal coisa. O experimentador é a própria experiência. O observador é a coisa observada. A tristeza é o triste. A alegria é o alegre. Então, o movimento do eu, do mim, do ego, desse sentimento eu, que é pensamento e sentimento, é algo presente como sendo o observador. Isso é a ausência desse limitado espaço, sem centro. Aqui estamos lhe propondo uma outra vida. Não esta vida que acabamos de descrever, onde essa dualidade, eu e a outra coisa, parece estar separada. Eu não sei se isso está um pouco confuso, talvez você esteja aqui no primeiro vídeo no canal. Mas aqui estamos dizendo para você, de uma forma muito direta, através de diversos vídeos, se você tiver a paciência de acompanhar, de investigar, de olhar isso de perto. E mais do que esses vídeos, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem um link aqui do WhatsApp para participar desses encontros online. Sábado e domingo estamos juntos, de forma online, aprofundando isso. Na vida, você está aqui para ter a visão daquilo que ela é. E a visão dela é a ausência deste centro, que é o eu, que é o ego. A vida, a visão dela é esse ilimitado espaço de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Está além do sofrimento, porque a presença do sofrimento é a presença de uma identidade ilusória, que se vê como um elemento separado da experiência. Experiência que, por sinal, ele não quer, ele não gosta, ele não espera para ele. Mas veja, há esta dualidade, há esta separação. Quando as pessoas têm uma aproximação desse trabalho, elas perguntam, porque percebem que estamos exatamente tratando com você do fim, de toda essa confusão, que é a confusão do eu, que é a confusão deste centro ilusório. Uma confusão que acontece dentro desse limitado espaço deste centro, que é o observador, que é o experimentador, que é o ego. Então elas perguntam como se livrar do sofrimento. Veja, como se livrar do sofrimento? A presença do sofredor, que é o observador, que é o experimentador,
que é o eu, é a presença de um espaço. Dentro desse espaço está a limitação. Porque há uma divisão entre ele e o que acontece dentro desse espaço. Então o sofrimento está presente. Porque o sofredor está presente. Uma vez livre deste sofredor, estamos livres do sofrimento. Observe que o sofrimento ele tem diversas expressões. A angústia é sofrimento. A dor da solidão é sofrimento. A preocupação é sofrimento. A frustração é sofrimento. A rejeição é sofrimento. A ansiedade é sofrimento. A presença do medo é sofrimento. Pode soar muito, muito estranho e desafiador demais para essa condição psicológica em que nós nos encontramos. Se colocar aqui, tendo que ouvir isso, que a verdade sobre você está além do eu, além do ego, e, portanto, além do sofredor. E se há algum nível de contradição, conflito, desordem, ansiedade, depressão, medo, algum nível de sofrimento em sua vida, é porque essa sua vida é a vida deste particular centro, que é o eu, o ego. Então não temos a presença desse espaço, um espaço que se revela quando há autoconhecimento, quando há essa beleza do encontro com a realidade divina. Assim, um olhar direto para o movimento da vida, para esta ciência de ser, para esta realidade divina, requer uma aproximação desse espaço. Veja, não é alguém se aproximando desse espaço, é a aproximação desse espaço. É esse espaço que se aproxima quando aprendemos a olhar, a observar, a ficar ciente de nossas reações, ao que está dando sustentação à continuidade desse antigo padrão de condicionamento mental, desse antigo padrão de condicionamento psicológico, onde o sentido do ego está presente, onde o sentido do eu está presente, onde há esta limitação. Portanto, esse é o nosso assunto com você. Ocorrem encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso. Na descrição do vídeo, dizendo mais uma vez para você, está aqui o nosso WhatsApp, para você participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e retiros em alguns períodos do ano. Fica um convite para você também conhecer o nosso outro canal, chamado Mestre Alberto. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não existe o mundo, não existe a pessoa, não existe o eu, não existe esse mim. Se há esse eu, tem o outro. Se há esse mim, tem o mundo. Só há essa consciência. Isso é Advaita, a não dualidade.